Antônio Rosenberg de Moura, mais conhecido como Rosenberg Cariri, é um diretor de uma obra que resgata a memória e a cultura do Nordeste, mas sem folclore. É cearense, filósofo, poeta e pesquisador contumaz da cultura popular brasileira. Seus filmes fazem um mergulho no sertão e recuperam mitos e personagens regionais, tornando-os universais. Os enredos de Cariri misturam índios com José de Alencar, compara repentistas a Dom Quixote e mostra Juazeiro como uma nova Jerusalém. Entre seus mais de 15 trabalhos estão O Caldeirão de Santa Cruz do Deserto, Lua Cambará, Patativa do Assaré, Ave Poesia e Siriará. Rosenberg Cariri é o entrevistado de hoje, aqui no Sala de Cinema. Rosenberg Cariri, é um prazer recebê-lo aqui no Sala de Cinema. Seja bem-vindo. Miguel, eu que agradeço essa oportunidade de vir aqui conversar com você. Inclusive, acompanho o teu trabalho há muito tempo. Opa, obrigado. E parabéns por esse trabalho que você tem feito em revelar e estudar as culturas brasileiras. Ah, que ótimo. Rosenberg, você, logo quando entra no cinema, já traz a questão da cultura popular nordestina para a sua filmografia. Por que essa opção? Eu sou da região do Cariri, né? E eu tive a felicidade, eu posso dizer, o privilégio, né, de conviver na cidade do Crato, na década de 60, com grandes nomes da cultura popular, né? Meu pai tinha uma bodega, pequena mercearia, meu avô um bar chamado Batupi, e alguns dos grandes nomes da poesia, da cantoria, né, frequentavam esses bares, essas bodegas, né? Então eu cresci ouvindo essas pessoas. Muito amigo de Patativa do Assaré, que ia almoçar na casa do meu pai, de Cego Oliveira, né, o grande rabequeiro nordestino, e de mestre de reisados, de festejos, de artistas populares, de mestre Nosa, o escultor, né? Então esse universo é um universo que me marca profundamente. E eu estudei também em seminários, né? Estudei em seminário de padres alemães e estudei também no seminário seráfico São Francisco, dos franciscanos. E desse seminário eu tive todo um contato com a cultura erudita, com toda uma cultura europeia, né? E eu diria que esse contato com essa cultura erudita, com essa vivência com a cultura popular, né, foi que me levou... O sacro e o profano ali, né? Lado a lado. Lado a lado e as coisas, ou seja, quando você estudava a Idade Média, né, eu via naqueles artistas populares toda a beleza, a riqueza, a sofisticação daqueles grandes poetas, dos grandes artistas europeus, né, da antiguidade. É a cultura popular que te inspira a fazer o seu primeiro documentário, que é o Caldeirão de Santa Cruz do Deserto, que é um episódio interessantíssimo na história nordestina ou brasileira, né, que é o Beato Zé Lourenço, né? Mas esse documentário seu também, ao mesmo tempo, é uma revelação, porque pouco se fala desse episódio na história brasileira, né? É verdade, havia um silêncio profundo, né, sobre esse crime, né, cometido contra o povo brasileiro e a sua tentativa de organização, porque o Beato Zé Lourenço organizou um tipo de sociedade igualitária, né? Ele dizia que, ou seja, os princípios eram a cada um conforme a necessidade e o trabalho conforme a sua capacidade, né? Então, havia uma justiça social e eles chegaram também a produzir seus próprios bens de produção, né? Ou seja, os engenhos, as casas de farinha, eles fabricavam as ferramentas, né? E, na época, os camponeses de todo o Nordeste começaram a ir para o Caldeirão, e aquilo começou a crescer muito, e isso coincidiu com uma época de agitação profunda na sociedade brasileira, na política brasileira, na economia. Ao redor, meados de 30, né? 30, e depois houve o golpe do Estado Novo, né? Uhum. E todo aquele levante comunista, e se tentou ligar o Beato Zé Lourenço, que na verdade era um discurso messiânico, nem messiânico era, na verdade era a construção de uma sociedade a partir da religiosidade popular, né? E se quiser que havia infiltração comunista e tudo isso, e terminou sendo um massacre, porque mataram muitos camponeses, mas foi uma coisa trágica, muito trágica. Do lado de fora da igreja, no cemitério do Socorro, existe um túmulo bem cuidado. Nele está sepultado o Beato José Lourenço,
Seus admiradores aparecem aos poucos, silenciosos, assustados. Sentem-se homens perseguidos. Aqui começa o nosso resgate. A busca da memória amordaçada. A história do caldeirão de Santa Cruz do Deserto. E por que você resolve estrear com documentários e sobre esse tema? Porque minha avó me falava muito desse episódio, né? Do Boi Santo, do Beato José Lourenço, dessas histórias todas. E havia no Crato também um preconceito muito grande contra o Beato José Lourenço, né? Porque o Crato, na época, estava toda uma elite da LEC, da Liga Eleitoral Católica, e parte do Crato, vamos dizer assim, essa reação, né? Mesmo sendo com forças estaduais. E eu ouvia minha avó me falar de uma outra forma sobre esse beato, né? Eu resolvi investigar. O encontro de José Lourenço com os jornalistas no Caldeirão deu-se no ano de 1938. Seu retorno ao sítio foi permitido após provada sua ausência nos embates com a polícia. Mesmo assim, seria despejado da terra mais uma vez. A Saga do Guerreiro Alumioso é um filme que foi feito com muita garra, pouquíssimo recurso, em 16, ampliado para 35, e que no meu currículo de montador é um dos filmes que eu tenho muito orgulho de ter feito, e daí vem a amizade minha com Rosenberg até hoje. Você faz a Saga do Guerreiro Alumioso, que é a sua estreia, no longa, também um outro mergulho na cultura nordestina. E por que você escolhe esse tema daí, novamente? Eu não sei, eu acho que inconscientemente eu revisito o ariano, né, da Pedra do Reino com uma figura quixotesca, porque o meu personagem, o Genésio, ele é um funcionário público aposentado, cuja mania é o cangaço. E ele não acredita na luta sindical, nas formas de organizações políticas e tal. Ele acha que poderá vir um guerreiro alumioso, que seria um cangaceiro, na verdade, para novamente reinstalar a justiça e a liberdade. Então é um pouco Dom Quixote, né? Na verdade é um Dom Quixote. O filme figura tem patética. O filme tem um personagem que é baseado numa história pessoal sua, né? Sim, alguns. Vamos falar desses personagens, que é interessante, dentro desse universo, você colocar essas histórias pessoais. Começar pela Ama Seca, não é isso? Tem uma figura que é a figura da Perpétua, né, que é uma louca que tinha lá em Farias Brito, e ela tinha uma mania de fazer milagres, né? Quando era no sol do meu dia, no pico do meu dia, como se diz, né? Ela saía na rua e o delírio dela era um delírio da fome e da fartura, não é? Porque ela pedia que caísse sobre a terra toneladas de farinha, de arroz, de feijão. Rapadura. E isso me marcou assim muito, né? Ela é uma personagem que está presente no filme e é ela que fecha o corpo do nosso herói, né? Ou seja, a mulher dos segredos. Na verdade, ela é a bruxa, né? Ela é aquela mulher que detém saberes e poderes, vamos dizer assim, que pertence ao feminino mais profundo. Vai surgir pelo sertão o guerreiro alumioso que vai acabar com a raça da besta fera. Ridezo! Vai dizer! Dom Quixote, que é o personagem, vamos dizer, protagonista do Saga, o que tem de real ali? No real, no fundo tem um pouco da gente, né? Eu acho que todos nós somos tocados por esse sonho, né? De poder transformar o mundo, né? E acho que é do homem o sonho. Por isso que o Dom Quixote é uma figura tão universal, acredito, né? Porque é tocado por esse sonho. Ou seja, a realidade ordinária nós não suportamos, né? Nós precisamos sempre do sonho e da possibilidade do extraordinário e da aventura, né? É um pouco, perdão, é um pouco também a nossa luta pelo cinema, a nossa luta, né, em tantas frentes, né? Eu acho que somos quixotescos.
Ó manto da mãe das dores, trago meu corpo fechado, em nome das 5 chagas de Jesus crucificado. Que bala não me atinja, nem me penetre a espada. Aos 7 gritos da besta eu tenho a boca trancada. Rosenberg, como que o público internacional vê esses seus filmes de temática de cultura popular tão fortes, tão à flor da pele? Olha, você sabe que o cinema novo deixou uma marca muito profunda no cinema brasileiro e no imaginário internacional, né? Os grandes estudos, as teses, os doutorados, né, feitos sobre o cinema brasileiro se reportam muito àquela fase onde o Nordeste teve uma presença marcante no cinema brasileiro, né? Eu chamo da fase sertânica do cinema brasileiro, né? E os filmes do Glauber, os filmes do Nelson Pereira e tantos outros, né? Então, eles recebem ainda com muita curiosidade, né? Com muita curiosidade. E um filme como Curisco, que eu faço em seguida, foi um filme que circulou bem internacionalmente, né? Chegando a ganhar prêmios na Itália, em Cuba, em outros locais. Agora, esse pessoal entende como que, quando saem as críticas, essa imagética, essa cosmogonia que muitos dos seus filmes abordam, eles compreendem? Dá para perpassar isso? Dá. Na verdade, você tem várias camadas de entendimentos, né? Você tem uma coisa muito mais profunda, mais arquetípica, né? E você tem também uma dramaturgia mais linear, né? As pessoas mais cultas buscam todas essas compreensões de origem, de símbolos, né? E escrevem seus tratados, seus estudos, seus ensaios, né? E o comum fica nessa dramaturgia ordinária, né? Da história que se conta. Pelo valor de face. E pela história que se conta, né? Porque também é da tradição nordestina o narrar, o contar a história, né? Eu conheci a Dadá, né, e ela me contou aquela história e eu fiquei muito impressionado com o que eu vi, né? Pela força, pela coragem e pela dimensão e a grandeza do amor. Tá resolvido, senhor Vicente. O senhor não vai conhecer a morte na ponta do meu punhal, mas a vingança vai ficar como exemplo. A menina vai comigo. E sua morte vai ser de desgosto. Rosenberg, quando você faz Curisco e Dadá, você pega lá um casal de cangaceiros, né? Uma história de amor, mas ao mesmo tempo os coloca na dura situação do sertão. Né? Uhum. Aquela vida deles não é fácil. É difícil. O que significa essa história dentro do universo da cultura nordestina? Olha, a primeira coisa, eu conheci a Dadá, né, e ela me contou aquela história e eu fiquei muito impressionado com o que eu vi, né? Pela força, pela coragem e pela dimensão e a grandeza do amor, né? E quando ela me contava aquilo, na verdade é como se eu estivesse ouvindo a narração de uma tragédia grega, né? E no filme eu conduzo isso um pouco como tragédia, né? Ou seja, Curisco é um ser, é uma figura condenada por Deus a lavar os pecados do mundo com sangue, né? Então, na verdade, ele é um instrumento da vingança de Deus, né? E quando ele rapta Dadá, ele é tocado pelo amor daquela mulher e ele se humaniza, né? E esse humanizar-se significa também a sua queda, né? Mas também a sua salvação, né? E no final do filme ele termina novamente se conciliando com Deus quando ele diz: eu só me entrego nas mãos de Deus, né? E morre nas mãos de Dadá, né? Que Dadá foi uma guerreira, uma mulher excepcional. Uma mulher excepcional. Ela é uma mulher que me impressionou muito, 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 né? E eu quis contar essa história de amor, mas com esses elementos também míticos, né? De alguma forma. Não blasfema não, Curisco. Não blasfema, homem. É Deus que te deu o fogo da justiça. Mas é o diabo. É o diabo que faz esse fogo ser cuspido pela boca do teu fuzil. Ninguém nasce condenado. A transformação dela numa cangaceira,
o que aparece no filme, tudo aquilo é verdade? Tudo é verdade. Eu tenho isso narrado pela própria Dadá. Ela me contando como foi o sequestro, não, o roubo, na verdade, né? Quando o Corisco a rouba, tinha 12 anos. E a violência também do Corisco, né? Quando a possui, né? De uma forma muito violenta, muito bárbara. E ela disse que passou 2 ou 3 meses doente e ela odiava profundamente o Corisco, né? Mas depois desse episódio, ele a deixou numa casa lá de um coiteiro, né? E vez por outra ia visitá-la, levava uma boneca e tal, até que um dia resolveu levá-la, achou que ela já estava na idade de levar para o cangaço, porque a mulher já tinha entrado no cangaço, né? Maria Bonita abriu as portas, né? Para a presença feminina no cangaço. A Maria Bonita é a primeira que vai para o cangaço? A primeira. É a primeira. E ela disse que pouco a pouco foi aprendendo a amar aquele homem, né? Porque a partir daquele episódio, nunca mais ele disse não para ela. E se desfazia em carinhos, em cuidados. Ele percebeu a dureza do negócio. Percebeu a dureza e durante toda a vida quis transformar aquilo numa outra coisa, numa outra, né? Então ensinou ela a ler, ensinou ela a bordar, ensinou ela a costurar. Ou seja, era aquele homem valente, feroz e perverso, né? Porque por isso era um diabo loiro, né? E com Dadá ele se desfazia em mimos, em cuidados, né? E Dadá tornou-se também uma mulher guerreira, assim, muito forte, muito... né? E teve em várias frentes de batalha. Sai, Dadá! Estanca esse ódio, Corisco! Estanca esse ódio, homem de Deus! São a sereia da violência! São a sereia da violência, Dadá! Para com isso, Corisco! São a sereia da violência, Dadá! O ódio te enfeitiçou. Tampa teus ouvidos, homem de Deus! Tampa teus ouvidos! Teus ouvidos e fecha o teu coração! Fecha o teu coração! O Rosenberg é um cara que se preocupa, desde jovem, se preocupa com essa coisa do homem nordestino, da cultura nordestina, da exploração do homem pelo homem. É um cara que tem como é que se diz, uma posição política, até hoje, tem uma posição política definida de lutador, de combatente, vamos dizer assim, de combatente contra a opressão e contra a miséria do povo brasileiro, né? Você faz o Alto da Leidiana, e você toca ali em outro ponto importante da cultura nordestina, que é o Pacto com Demo, que é uma das bases centrais também do Rosa, no Sertão Veredas. Guimarães Rosa. E você opta por esse tema nessa história. Por que você conta dessa maneira? Porque é uma história de amor, né? E o cidadão lá para as tantas faz esse pacto com Satanás. Aquilo é costume se dizer no Nordeste, né? Que a mulher, né? De tão sábia, engana até o diabo, né? Então o que ela faz é exatamente isso, né? Ela se apaixona por um beato, né? E o beato, por conta da sua religiosidade, não a quer, e ela termina ficando com o beato, com o marido, com o diabo, com tudo. Ou seja, essa mulher arma uma trama de tal forma que termina enganando a todos e conquistando a todos, né? É uma comédia, na verdade é uma comédia ligeira, inspirada na literatura de cordel. Mas é super presente essa questão do Satanás, né? Sim. As diferentes figuras, tanto que os nomes que isso se espalham pela cultura nordestina são maravilhosos, né? São centenas de nomes, né? O Tinhoso, o Fute, né? Tinhoso é maravilhoso, né? E tantos outros, né? Na verdade, esse pacto é universal, né? Eu acho o Fausto, por exemplo, da literatura, né? E a cultura nordestina tem muito disso, né? Dessa herança universal, né? Eu costumo dizer que a cultura sertaneja ela é herdeira das principais vertentes das culturas ocidentais, né? Notadamente daquela época de ouro da Península Ibérica, quando ali conviveram árabes, judeus e cristãos, né? E toda aquela civilização berbere árabe, né? E magrebina também ali do norte da África.
E o Nordeste é isso, o Nordeste é uma coisa muito generosa, porque é uma cultura herdeira de mundos, né, que aqui se mesclou, que se mesclou com toda a influência de povos transplantados, né, os povos negros, muitas nações negras, e os povos indígenas do Nordeste também, né. Embora o massacre tenha sido tão perverso no período colonial, né, a nossa herança indígena ainda é muito forte no Nordeste, na alma. Rosenberg, você faz uma homenagem ao cego Oliveira, né, no Pedro Oliveira, o cego que viu o mar, né? Você o conheceu, né? Conheci, convivi. Ele foi uma dessas figuras com as quais eu convivi na infância, né? Ou seja, ele frequentava a bodega do meu pai e eu gostava muito de ouvir os seus romances, né? Porque ele sabia todas aquelas histórias de cordel, né? O romance de João de Calais, o Pavão Misterioso, Oliveira e Ferrabras, Rodão e o Leão de Ouro, né? Ele sabia decorar, ele dizia que sabia 100 e tantos cordéis decorados na memória, e cantava todos eles, né? Eu gostava de ouvir aquilo e tal. E quando eu fui para Fortaleza, já fazendo faculdade, e voltei e me encontrei com ele, e ele me fez um pedido. Ele disse, Seu Rosenberg, eu queria um dia ver o mar, né? E um dia eu levei para ver o mar, né? Ah, você que levou o cego Oliveira para ver o mar? Foi. E Pedro Oliveira, o cego que viu o mar, é isso, né? Uhum. Eu rodei 10 latas de negativo em preto e branco na época, né? E registrei esse momento mágico, né? Uhum. Porque depois eu descobri que ele é de origem indígena, Cariri, né? E os cariris povoaram o litoral, né? Antes da chegada do colonizador. Depois eles foram sendo empurrados para o sertão e levaram consigo essa lembrança ancestral do mar como um território do sagrado. Ah, tá. Por isso que é tão presente na cultura do sertão o mar, nas orações para corpo fechado, né? As águas do mar sagrado, né? Pelas águas do mar sagrado eu te recomendo, eu fecho o teu corpo, eu faço isso, aquilo e tal. E quando o cego Oliveira chega no mar, ele tira as alpercatas, a mulher dele começa a lavar os pés dele, ele, né? Uma adoração. É como se aquele homem ele fosse um pajé, um xamã, né? E reencontrasse depois de 400 anos com o mar dos seus ancestrais. Então aquele é um momento do sagrado, né? Aquele é um momento assim de revelação e de encantamento, né? E a mulher dele enche uma garrafa de água do mar e volta com aquela garrafa de água do mar para o sertão. Achei isso bonito, rapaz. Eu fiquei muito tocado por essa, né? E produzi na época um álbum duplo, 2 LPs, né? 2 LPs? Com o repertório parte do repertório do cego, né? Quando você era criança e eu via o cego Oliveira contar essas histórias, isso se dava aonde? Era na bodega do seu pai, mas naturalmente onde era o palco dessa? Era na feira. Na feira? Na feira, ele cantava na feira. Ele pegava a rabeca acompanhado pelo filho, Zé Oliveira, que também tocava rabeca e outras vezes tocava viola. E de uma forma assim bastante curiosa, uma viola muito influenciada pela viola caipira, paulista e mineira, né? Inclusive até a colocação daquela voz. O cego tinha uma voz, um vozeirão danado, né? E ele fazia uma voz mais fina, colocando assim um pouco atrás. Era bonito aquilo, sabe? E ele vivia dessas contribuições da feira? Da feira e das romarias, né? Ele não pedia esmola, porque isso é uma coisa muito digna da parte dele, né? Ele era um artista que se apresentava na feira. E as pessoas pagavam por aquele espetáculo se tivesse dinheiro, se não tivesse também não pagava, né? O Juazeiro é uma terra sagrada e encantada. Encantado. O horto com o Juazeiro é encantado. Aí no desencanto é que vai saber quem é o Juazeiro e o Santo Horto das Oliveiras. Acho que no fim da época mesmo vai desencantar tudo isso, o nome do senhor? Rosenberg. Seu Rosenberg. Já vai desencantar. Rosenberg, você faz Juazeiro, a Nova Jerusalém. Daí é uma outra religiosidade, né? Daí você tem o Padre Cícero, tem toda aquela coisa católica importantíssima, arraigada no Nordeste, né?
Esse é a continuação do seu projeto de, vamos dizer, de mapear a cultura nordestina? Meu projeto era, na verdade, eu queria fazer 4 filmes, né, sobre a religiosidade. O Caldeirão, o Juazeiro, um sobre o Conselheiro, sobre Canudos, né, mas que não seria sobre Canudos. Na verdade, seria o Conselheiro na época em que ele desaparece, ele passa 7 anos no sertão, vagando pelo sertão. Como Cristo passou 40 dias e 40 noites no deserto, sendo tentado pelo demônio, se preparando para a sua missão, né? Eu queria pegar esse período do conselheiro, quando ele fracassa como comerciante, quando ele fracassa como rábula, né, como advogado, quando ele fracassa no casamento, quando ele fracassa em tudo, e se encontra consigo mesmo e com a sua missão. E o diabo chegaria para ele e diria, né, olha o que vai acontecer, se você for você mesmo, né? Ou seja, seria esse enfrentamento do homem, né, que se prepara para a missão divina. E o outro filme, Padre Biapina também, que é uma figura assim, muito importante no Nordeste, que foi, na verdade, o Padre Cícero, o conselheiro, eles são discípulos do Padre Biapina, né? O Padre Biapina os antecede. Mas o Juazeiro, eu quis revelar o Juazeiro a partir do mito, né? Ou seja, das irmandades populares, dos profetas, dos beatos e das beatas, né? Ou seja, aquilo para eles é uma cidade encantada, né? Juazeiro, na verdade, não é Juazeiro. Juazeiro é a Nova Jerusalém, né? É a terra prometida por um novo pacto do divino, né? Quando a hóstia se transforma em sangue na boca da Beata Maria de Araújo, entregues pela mão do Padre Cícero, né? Na verdade, para o povo aquilo marca um novo pacto de Deus. E o povo nordestino passa a ser o novo povo escolhido. Olha, isso acontece depois de uma grande seca que devasta quase 1/3 da população. Que ano que é isso? É 1889, por aí. A famosa seca do 89. 88, 89, né, que teve a grande seca, a seca dos 38, não é isso? Então é nesse período de profunda privação, né, que isso acontece. E a mim não me interessa muito a questão teológica, né, nem a revelação do estudo científico sobre os fatos, mas sobretudo o simbólico e o mito, né, que está na raiz da transformação mais profunda. E o filme analisa isso, né? Quando a Igreja Católica trouxe a romanização, desrespeitando os costumes da nossa religião, foi essa nova doutrina contra o Padre Biapina e os beatos do sertão. E conta a lenda que quando ela morre, a terra a recusa, né? Os infernos também não querem a sua alma e ela é condenada a vagar por toda a eternidade. Eu sinto que eles estão rodeando a nossa casa atrás do segredo da botija de ouro dos ciganos. Ela está escondida, enterrada aqui, debaixo da cabeceira da minha cama. Mas esse ouro só será teu pelo poder das armas. Rosenberg, você filma Lua Cambará, a partir de uma história do Ronaldo Corrêa de Brito e Assis Lima, o mito da Lua Cambará. Como você chega nessa história? É uma lenda indígena, isso? Não, na verdade é uma lenda popular dos sertões dos Iamuns, né? Transformada numa peça literária muito bem escrita pelo Ronaldo Brito, né? E num roteiro de cinema escrito pelo Ronaldo e o Francisco Assis, né? E inspirado, vamos dizer, no conto, na peça de teatro, ou na peça de cinema original, no roteiro original, né? Eu escrevi uma nova concepção do filme, né? Chamada Lua Cambará, que conta a história de uma mulher que é filha de um fazendeiro que violenta uma escrava, né? Portanto uma mestiça, né? E o filme trata da inserção dessa mulher na sociedade sertaneja, muito preconceituosa e machista também, né? E essa mulher termina herdando
todas as riquezas do pai e exerce também a mesma tirania do pai, inclusive contra os negros, né? E o povo diz que ela é a mulher de duas almas, talvez porque tenha sido possuída também pela alma do pai, pela alma do macho, né? E conta a lenda que quando ela morre, a terra a recusa, né? Os infernos também não querem a sua alma e ela é condenada a vagar por toda a eternidade, sendo carregada numa rede como alma penada pelos escravos e pelas pessoas que ela em vida torturou, né? Então, na verdade, isso também encontra uma correspondência na literatura universal, né? Que é a Lilith, a Eva Negra. Exatamente, né? É Lilith. É. Meu pai! Pai! Agora, isso passa o Nordeste inteiro, esse mito da lua cambará, passa, né? Sim, sim. Por exemplo, no Maranhão, em Alcântara, você tem? Sim, tem a da carruagem, né? Exato, que você... Eu ouvi a carruagem. Eu ouvi a carruagem. Como é o nome dela? É Ana alguma coisa, não é isso? Eu não me lembro o complemento, né? Que é a mesma história, é o mesmo enredo, é a mesma... Exato. Né? Ou seja, ela é perversa, ela tortura, ela, né? E é condenada depois a vagar como alma penada. Interessante por ser ela também filha de escrava, né? Da maltrata de escravos. Exatamente. Mas nega. Renega. Essa é uma tragédia, né? Ou seja, a tragédia da negação da sua origem, né? Daí, talvez porque ela passa... Essa lenda, na verdade, é uma lenda muito profunda, sob o ponto de vista da psicologia, né? Profunda. Se você for fazer uma análise junguiana, né? Dessa lenda, você percebe que essa mulher, na verdade, ela perde a identidade, né? Adquire a identidade branca, né? Do branco para parecer superior. Ela perde a sua alma feminina, né? Se deixa ser tomada pela alma do homem, né? E ela passa a reproduzir todos os valores da sociedade, ou seja, que a oprime, né? A minha vida também é uma vida assim, sem terra, sem teto. Eu moro carregando esse cinema nas costas, sabe? No estádio onde eu moro tem uma terra que eu adoro, ela é do tubarão. Aumentaram o meu castigo, o governo é inimigo e já me deixou na mão. Cine Tapuia. Você faz daí a homenagem à sua Cega de Heraldo, né? Cega de Heraldo. Né? E Zé de Alencar, né? Que é outro ícone da cultura cearense, né? Da cultura nordestina também. Como que se dá essa mistura? De alguma forma, e brasileira, né? sem dúvida. Aquele tenta, né? Nosso senador, né? Sim. Como que se dá essa mistura? Olha, dá da seguinte forma, o Iracema, do José de Alencar, é uma tentativa de criação de um mito da nação brasileira, né? Da fundação brasileira, né? Desse encontro do português com a Índia e tal, em torno já de uma tragédia marcada pelo sofrimento, né? E o Cega de Heraldo é a grande figura da cultura nordestina, né? Então eu resolvi narrar esse filme usando essas duas figuras na tentativa de compreensão da própria cultura brasileira, né? Ou seja, é um filme que fala muito sobre o povo brasileiro. Na verdade, é uma metáfora sobre o povo brasileiro, né? É tanto que termina com um menino tocando uns tambores, né? E a macumba numa praia, que é a expressão mais brasileira da religiosidade, né? A macumba, onde você tem todo tipo de gente. Tem negros, sararás, brancos, caboclos, né? Naquele grande festejo de integração nacional, né? Através da cultura índia, da cultura ibérica e da cultura afro-brasileira, né? Então eu pego o José de Alencar como um fio condutor, vamos dizer assim, do mito fundador da nação brasileira. E coloco o cego costurando esse mito. Ô Iracema, você é a luz que me resta nesse mundo. Valha-me Deus e a Virgem Maria, eu nunca
Rosenberg, o Alencar, como escritor, ele tem essa questão da questão indígena muito forte, né? Isso é caro a você, como cearense, né? Porque a cultura nordestina é muito forte do negro, né? E o Alencar é um dos poucos, né? Dos poucos não, são vários, mas vamos usá-los como de resistência, de fazer essa costura da questão indígena, que tem base no Ceará, né? É toda uma época onde o romantismo, né, que quer fundar uma literatura brasileira, né? E eu acho que é um pouco de preconceito também, entende? Ou seja, no fundo, sim? Você eu acho que sim, eu acho que é marcado por um pouco de preconceito, porque não se poderia criar um mito fundador apenas em cima do índio e do colonizador branco, né? Posto que o negro já tinha uma função importante, vamos dizer, naquele momento, né? Mas o que acontece no Nordeste é que você tem algumas regiões onde a presença negra é muito mais marcante, né? Você tem o Maranhão, a cultura negra no Maranhão. Tambor de crioula? Tambor de crioula e tantas outras coisas, né? Você tem o recôncavo baiano, você tem o Pernambuco mesmo, por conta daquela... A grande Pernambuco, né? Pernambuco. Paraíba e Alagoas ali. A presença negra no Ceará é bem menor. Né? E o Ceará teve esse fenômeno dos aldeamentos indígenas, né? Que ele juntava várias nações indígenas jesuítas, né? Num aldeamento, e ali eles misturavam línguas, culturas e tudo, e terminavam, inclusive, perdendo a identidade e virando ninguém, né? A ninguéificação, que fala do Darcy Ribeiro, né? Mas essa ninguéificação também era uma construção de uma identidade, né? E eu acho que o José de Alencar, a partir daí, ele percebeu essa distinção, vamos dizer, da cultura cearense, né? Onde a presença indígena é mais marcante, né? E nós somos mais caboclos, né? É tanto que muitas vezes os cearenses se reconhecem, cearenses das diversas regiões, pelo tipo físico, pela cabeça, isso por conta das nações indígenas que habitaram aquela região, né? A gente não só reconhece que é cearense, mas muitas vezes a gente reconhece de que região é. Ou seja, fulano de tal, a gente olha e diz, olha, esse cara é da Serra Grande, porque são os tabajaras. Pelo formato da cabeça, principalmente, né? E do rosto, e do corpo. Então é muito marcada essa tipologia, né? Essa tipologia e essa presença indígena, né? Eu acho que a partir daí o José de Alencar criou esse mito fundador tão belo, né, e marcante, que é Iracema. Com Jesus e Maria, Patativa, na verdade, é um erudito, né? Um erudito que escrevia também em português clássico, em português, e aquela linguagem matuta era uma opção dele. Sou matuto sertanejo, daqueles matuto pobre, que não tem gado, nem queijo, nem ouro, prata, nem cobre. Sou sertanejo roceiro, eu trabalho o dia inteiro, que seja inverno ou verão. Minha mão é calejada, minha pele é bronzeada da quintura do sertão. Cariri, você tem uma parceria, vamos dizer, admiração com o Patativa do Assaré. Você tem 2, 3 trabalhos em torno do Patativa Assaré. Você conviveu com ele, né? O que eu saiba, ele é padrinho de um filho seu, alguma coisa assim, do Pérez Cariri, que é cineasta também. Então vamos falar disso, porque o Patativa Assaré é um grandíssimo poeta, né? Poeta de origem popular, digamos assim, né? Que conseguiu uma dimensão nacional, né? E você, com seus filmes, acaba aumentando esse interesse. Eu convivi com Patativa na infância, convivi na adolescência, na época que eu fui estudar em Ouro Preto, né, na época eu ia fazer engenharia de Minas, né, eu me correspondia com Patativa, né, e na década de 70, quando nós fizemos os movimentos culturais lá pelo Crato, uma revista chamada Nação Cariri, e um movimento chamado, por exemplo, Patativa participava ativamente das performances, das peças teatrais, dos shows, né? E Patativa foi sempre para a gente assim um mestre, um grande ídolo, e muito interessante, porque mesmo nessa época em que nós nos interessávamos por toda a poética soviética, Mayakovsky, revolucionária,
dos países, das grandes lutas libertárias nacionalistas. Então, Patativa... O Patativa navegava nessas águas? Navegava nessas águas. Ele falava de Mayakovsky, Есенин? Não, mas o Patativa era muito ligado à poesia parnasiana e romântica. É tanto que o ritmo dele, a métrica, é muito marcada por Gonçalves Dias, por Castro Alves, né? por esses grandes poetas brasileiros. E também portugueses, né? Camões, né? Tem poesias deles perfeitas, com métricas camonianas. Patativa, na verdade, é um erudito. Um erudito, que escrevia também em português clássico, em português, e aquela linguagem matuta era uma opção dele. E Patativa representava para a gente essa grande figura, porque ele encarnava para a gente naquele momento, não o poeta tradicional, mas o poeta que encarnava um povo, que encarnava uma vontade coletiva, que encarnava um discurso libertário naquele momento político em que nós vivíamos, né? Na idade de 8 anos, a primeira vez que eu ouvi ler um folheto de cordel, eu fiquei como que encantado. Parece que um mundo novo entrou assim na minha mente e fiquei logo sabendo que eu querendo também poderia fazer verso. E comecei a fazer versinhos desde a idade de 8 anos, viu? E eu documentei Patativa durante muitos anos, né? Eu acho que desde 1975, ainda em Super 8, quando eu ia lá para a casa dele na Serra Santana, eu ia documentando, ele trabalhando na roça, apanhando algodão, Dona Belinha fazendo a galinha caipira, arroz temperado e tal. E fui documentando isso e as grandes manifestações, os lançamentos dos livros, fui guardando esse material todo, né? Em 2002, com a morte dele, aí eu resolvi depois prestar uma homenagem a ele. Juntei todo esse material num filme chamado Patativa do Assaré, Ave Poesia, que é um filme com todas essas texturas, que vai do Super 8 ao 35mm. É literalmente texturas, né? Do digital a Raete, o Betacam, todas essas. Isso é muito curioso, muito curioso. Mas ficou legal, porque é um filme que pulsa muito esse registro histórico, né? Ou seja, e é um filme que só tem essa força porque foi feito também desse jeito, né? Eu não ignoro nada do meu sertão sofredor, que puxa o cabo da enxada, sem arada e sem trator. Pobre sertão esquecido, que já está desiludido e não acredita mais nas promessas e nos tratos e juras de candidato nas festas eleitorais. Rosenberg Siriará, ele tem uma espécie de um desenho que é uma biografia sua, uma autobiografia, ele traz isso? Talvez um pouco. Eu tive uma temporada na França e voltei e reencontrei-me de alguma forma com a cultura, vamos dizer, do cearense mais profunda, com a cultura do interior, né? Eu sempre fui muito ligado a essa cultura, né? E o Siriará é um pouco isso, né? Essa revisita, vamos dizer, ao Ceará, muito marcado por um tom pessimista, né? E pela filosofia do Cioran, que é uma filosofia bastante pessimista e de uma visão antropofágica mais dura e mais perversa, vamos dizer assim, do que acontece no Ceará nesse momento, né? Porque o que acontece é que toda a herança universal, né? É que todos os tesouros, os grandes tesouros construídos e amalgamados durante esses séculos, né? Os últimos 4 séculos, né? Que no momento em que tudo isso ia dar grande contribuição para a construção de novas artes, de novos pensares, de novos processos, né? Entra em crise profunda, né? E começa a se fragmentar de uma forma muito dura, muito, né? E hoje você tem essa cultura bastante abalada, eu diria, por toda uma indústria do entretenimento, né? E a expressão da diversidade, da beleza e dos saberes
vamos dizer, Vai se reduzindo. fosse se reduzindo, fosse se fragmentando, fosse se desvalorizando pelos próprios mestres, pelas pessoas que não encontram mais serventia, vamos dizer assim, nem social, nem religiosa, né? E nem ritualística para aquilo tudo. Eu acho que a gente vive num momento de crise profunda, né? De crise profunda. Então, o Siriará, de certa forma, traduz essa minha inquietação diante desse quadro. Daqui vou me retirando, mas guerra vou declarar. No sertão as nossas tropas, com bravura irão lutar. E o amor desta princesa ainda irei conquistar. E você é otimista em relação a esse quadro? Ou você... Ou não? Você, não, eu vivo uma fase mais pessimista, né? O sertão não vai virar mar, mas também... Eu não sei o que é que vai virar. Na verdade, eu passei 10 dias agora viajando no sertão com Ariano Suassuna, né, fazendo um documentário do Sesc Nacional, produzido pelo Wagner Campos, que é um musicólogo, um compositor muito importante. E a sensação que eu tive foi de um rei ferido, né, porque Ariano é um sábio. Né? Ariano sente isso também? Não é a minha percepção, é pessoal. É pessoal. É andando numa terra devastada, né? Nisso eu revisito o Santo Grau, né? Ou seja, o mito do Santo Grau e da terra devastada do rei ferido, né? E que para isso tudo se restaurar, para isso tudo voltar a ter o vigor, né, que já teve, né, é preciso que alguma coisa, algum fato social novo, marcante, aconteça. Eu propus agora ao governo Cid Gomes, né, e ao secretário de Cultura, o professor Piero, a criação das escolas de saberes, né? Seriam espaços de transmissão de saberes tradicionais, né? Ou seja, saber reizado, saber viola, saber, né? E lá os mestres poderiam transmitir, né, nas comunidades, nos bairros, nas cidades do interior, ao mesmo tempo que esse espaço viraria também centros de referência para o estudo dessas manifestações. Por exemplo, você quer fazer um doutorado ou um mestrado sobre reizado, aí lá você encontraria todos os livros já publicados, você encontraria todas as teses, todos os doutorados, todas as referências africanas ou ibéricas ou orientais, sobre a manifestação dramática. E, ao mesmo tempo, teria espaço para intercâmbio entre grupos, né, como forma de oxigenar. Né? E não sei se isso vai ser viabilizado, né, mas nesse momento eu vivo isso, entre uma percepção do que está acontecendo e, ao mesmo tempo, uma esperança de que alguma coisa nova aconteça, não tratando a cultura de uma forma cristalizada, de uma coisa guardada no sacrário, né? Mas uma coisa viva que se transforma, mas que se transforma sem perder, vamos dizer assim, os seus valores, nem as suas riquezas, né? Nem a sua sofisticação artística, usando aí de forma positiva a palavra sofisticação. Tuas palavras em algumas décadas já estarão superadas e devoradas pelas traças. Deixa-me, deixa-me. Eu mandei esculpir meu nome no bronze dos monumentos. Teu nome lá estará, até que o vento e a chuva o apague, e nem o teu epitáfio resistirá à natureza e ao tempo. Eu elevei orações tão sinceras para meu Deus, que em seu reino eterno eu terei abrigo. Como és tolo, Cioran? Nem mesmo Deus pode absorver teu horror diante da certeza do vazio. Rosenberg Cariri, muito obrigado pela sua entrevista, sua presença aqui no Sala de Cinema. Foi um grande prazer. Eu é que agradeço profundamente o seu convite, né, e a oportunidade dessa conversa. Obrigado. Foi um prazer. Até o próximo Sala de Cinema, conta as histórias e personagens do cinema brasileiro. Até lá.